Pessoal, hoje é segunda-feira, não sei qual dia. Hoje é 29 de maio, segunda-feira, e o mês tá acabando. Essa é a última semana, né? Na verdade, os últimos dias, porque o mês acaba acho que na quarta-feira, quinta-feira já é dia 1º. E eu vim falar pra vocês que eu vou ler neste vlog. Esse vlog tecnicamente vai ser um vlog de leitura de romances, porque são só romances que eu preciso ler essa semana, porque eu tenho a discussão do Desencontro de Beira-Mar, que eu tô em 50% mais ou menos, e tenho alguns outros livros que eu comecei a ler e que eu preciso ler. Um deles é Catherine, da Anya Seton. Eu tenho que ler até a metade, ainda não comecei, gente. Eu li só minhas primeiras páginas, eu não comecei esse livro. E a discussão dele é no sábado, eu tenho que ler até a metade no sábado. É sobre isso, galera. Então eu tenho que ler até a página 355. Ela é uma leitura mais lenta porque é uma ficção histórica. Então, assim, bastantes descrições. Ou seja, página de textão, né? Tenho que terminar Desencontros à Beira-Mar, porque sexta-feira é a discussão de Desencontros à Beira-Mar, né? Então, vou ter que dar uma corrida com essa leitura, mas falta bem pouco. Acredito que se eu ler hoje, de tarde, eu já termino, que eu acho que faltam 4 horas de e-book. Eu li no físico, li no e-book, porque eu fui... eu não estava sem o livro na primeira, eu comecei a começar os primeiros capítulos no e-book, e aí eu peguei físico, e aí eu fui no dentista semana passada e li uma boa quantidade no e-book, porque eu estava com o Kindle. Então... tô aqui alternando, então no e-book tá faltando 4 horas mais ou menos de leitura. Comecei esse aqui, Indigo Ridge, da Devine Perry, não sei. É um e-book em inglês e ele é do Kindle Unlimited, é uma série de romance meio lugar de interior. E a minha amiga me indicou esse, que foi a Ana, né? E a Ana sempre fala dessa série, ela ama essa série, já tá acabando, e ela falou pra eu ler. Eu tô terminando o primeiro capítulo e eu já tô adorando. A personagem é uma policial que tá chegando na cidade, ela é nova na cidade, e ela tá num bar no começo, né, no primeiro capítulo. Conhece um cara que é o Griffin, eles fazem um jogo lá no bar pra beber, né? É o próximo que ganha paga a rodada, uma coisa assim. Mas eu não entendi muito bem o jogo, como funciona o jogo. Mas foi interessante, e ele é tipo gatíssimo, e ela acaba ficando com ele, porque tipo assim, ela tem aquela coisa da moral de ela não se envolver com moradores da cidade, mas aparentemente ele não é da cidade, então, e ela vai ter uma noite ali com ele. Foi onde eu parei, tá acabando o primeiro capítulo, eu acho, mais ou menos na metade do primeiro capítulo, não sei, mas eu adorei a vibe e eu adorei a personagem, principalmente porque ela é uma policial. E o Griffin também, ele é muito interessante. E pelo que minha amiga falou, tem perspectiva dos dois no livro. Então isso foi uma coisa assim, um ponto alto pra mim no livro de romance, até a perspectiva dos dois personagens. E aqui é Desencontros à Beira-Mar, que eu acho que eu não comentei pra vocês. Tem a história da Clemence e do Sam. Na verdade, é da Clemence, ela tá num voo e ela vai viajar e tal, no avião. E ela acaba sentando com o Sam e eles meio se estranham no começo, no voo, mas acabam se entendendo e descobrindo que tinha uma conexão entre eles durante esse voo. Só que nunca vai pra frente, porque tem algo mais aí nessa situação do Sam. Então eles nunca se veem, depois de 3 anos eles acabam se encontrando de novo, e o Sam aparece na cidade da Clemence, e ele é o novo namorado da irmã, a irmã postiça, eu acho, né, porque os pais delas se casaram, então elas meio que se tornaram irmãs. E elas não se dão muito bem, então o Sam é namorado da meio que irmã dela. Mas como sempre, Jill Mansell conta várias histórias ao mesmo tempo. Aqui nós temos a Marina, que é uma outra história incrível, maravilhosa, um dos melhores personagens do livro, que é uma pessoa mais velha, uma senhora e tal. Ela passou por várias coisas na vida e tem segredos. E tem o Ronan, que é amigo da Clemence, que começa a ajudar ela nessa situação com o Sam de uma forma que eu adoro, que é o meu trope favorito. Não vou falar qual é, mas enfim, leiam, maravilhoso, tô gostando muito, muito, muito. É divertido, tão leve de ler, gente.
É por isso que eu amo Jill Mansell e recomendo demais. É muito leve e tem várias histórias acontecendo na cidade e tudo mais. A princípio, mais focado no Sam, Clemence, no Ronan, na Belle, que é a irmã da Clemence, e a Marina. Todas histórias maravilhosas, incríveis e interessantes. Catherine ainda não tem muito o que dizer, mas é uma ficção histórica. Conta a história da Catherine Howitt. É uma ficção histórica baseada na vida dela e do João de Gaunt. Não conheço essas pessoas históricas, mas eram pessoas históricas reais e que foram importantes para a história, provavelmente. E também, gente, continuei lendo, voltei a ler o 84, que é da Mariana Zapata, que é Espere por Mim, tem que no Oriente tanto em português quanto em inglês. E em inglês eu até comprei o e-book, pedi promoção, acho que ficou R$5, R$4, não sei. E aí eu aproveitei e comprei o e-book. E, gente, eu tô amando também. Eu já tava gostando antes e agora eu já tô em 33% desse livro. Tô em comecinho de Indigo Ridge e Desencontros à Beira-Mar. Estou em 50%, mais ou menos. E são essas leituras que eu vou fazer essa semana. Focar mais nos romances, obviamente, né? Que são mais rápidos. Catherine eu vou ler aos pouquinhos. E durante essa semana, um pouquinho por dia, até chegar sábado. Tentar alcançar a meta no sábado. Mas é isso. São essas leituras que eu vou fazer. Então esse vlog vai ser um vlog basicamente de romances. Quando terminar os livros de romance, que são Ready for It, Desencontros à Beira-Mar e Indigo Ridge. Eu vou tentar terminar esses 3 livros nesse vlog. Catherine, obviamente, não, porque a Catherine é pra eu ler até mês que vem, né? É metade desse mês, metade mês que vem. Então, depois eu volto pra gente comentar mais. Provavelmente vou ver se eu foco um pouco em Desencontros à Beira-Mar hoje, pra finalizar esse livro e conversar aqui com vocês. Pessoal, voltei aqui porque eu finalizei Desencontros à Beira-Mar, da Jill Mansell. Como eu falei pra vocês, ele conta uma história, que na verdade são várias histórias, né, de vários personagens. Aqui a gente tem a história da Clemence, da Belle, do Sam, do Ronan e da Marina. São os focos principais dessa história. E é uma história tão cozy, gente. São livros... Os livros da Jill Mansell são muito cozy, sabe? São muito livros comfort, livros quentinho no coração, clichê, bem clichê, você tem que ir preparado para um clichê e tem que ir preparado porque um livro curto e com várias histórias acontecendo não é um livro que se alonga muito nos acontecimentos das pessoas, entendeu? As coisas se resolvem mais rápido, mas é exatamente esse tipo de livro, sabe? É um livro para você passar o tempo e ser divertido, clichê, engraçado em alguns momentos e que você gosta dos personagens e se apaixona pela cidade, pelo ambiente. Aqui é uma cidade no litoral, né, tipo praiana, e a Jill Mansell é inglesa, então os livros dela se passam na Inglaterra. Então é muito gostoso, gente, muito, muito, muito gostoso, muito gostoso. É muito legal, divertido. E o Ronan, gente, eu tenho que dizer, Ronan virou o meu crush atual. No momento, Ronan é meu crush literário atual. Eu me apaixonei pelo Ronan, ele é o melhor personagem desse livro. Junto com a Marina também é um ótimo personagem, mas eu acho que o Ronan me conquistou ainda mais depois da metade pro final. Eu amei o Ronan, amei demais. E a história dele é muito fofa e a história dele acho que tem muito mais sobre a história dele, sabe? Tem mais coisas sobre a história dele, mais acontecimentos assim, interessantes na história do Ronan. E Ronan maravilhoso, incrível, apaixonada pelo Ronan. E ele é tipo como dizer que ele é um galão na cidade, ele é um bonitão. E ele tem uma fama muito de ser um galinha, mas ele na verdade não é bem isso que ele é, e não é só isso que ele é. O Ronan é uma pessoa maravilhosa, incrível, um amigo maravilhoso. E eu sou apaixonada pelo Ronan, definitivamente apaixonada. E sim, continuaria lendo mais 20 livros desses personagens, como aconteceu com Onde Mora o Amor. Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque ele é aquele tipo de livro realmente clichê, fofinho, pra passar o tempo, divertido, que você gosta dos personagens,
não é nada revolucionário que vai mudar a sua vida. E eu me apaixonei mais ainda por Onde Mora o Amor, então dei 4 estrelas, porque Onde Mora o Amor foi 4,5 e eu favoritei, se eu não me engano, porque eu me apaixonei muito. No final das contas eu só falava desse livro, então eu acabei favoritando. Mas esse aqui foi 4 estrelas, mas não deixou de ser incrível, maravilhoso. A história das irmãs da Clemence e da Belly. Amei o final de todos os personagens, amei a reviravolta, amei as descobertas que a gente tem sobre cada um aqui. E foi fofíssimo. Te amei sendo do coração pra sempre, cara. Sempre aquele livro que você tá na bad, você tá, tipo, igual eu li Perseguindo Adeline e Assombrando Adeline, que foi uma bomba de gatilho. Pegar isso aqui, gente, é um respiro maravilhoso. E pode estar tudo desabando na sua vida, você consegue ler Dilmência, porque é muito divertido e muito rápido de ler, é maravilhoso e eu amo demais, né? E vou ler tudo da Dilmência. Ainda tem mais um dela aqui, que eu ganhei da Ilane, que eu quero ler em breve, porque, gente, Dilmência, tudo que tiver dela publicado, eu vou querer ler. Sério mesmo, recomendo demais. Se você quer um livro clichê, romancezinho fofo, com personagens apaixonantes e uma cidadezinha pequena, lê Dilmência, entendeu? E os livros dela são bem curtinhos também, não são tão grandes, são 300 páginas mais ou menos. 300 páginas. E é muito bom. Então é isso, gente. Recomendo demais. Hoje eu vou dar continuidade em Waiting for It, que é O Espere por Mim, da Mariana Zapata. Eu tô em 39%. Não sei se eu comentei com vocês, mas Waiting for It é a história da Diana. A Diana, o irmão dela faleceu e deixou a guarda dos sobrinhos pra ela. E toda essa questão da morte do irmão dela, como o irmão dela morreu, quanto tempo faz, é muito misterioso, sabe? Qual foi a circunstância? Apenas que ela cuida dos sobrinhos e tem os avós e tudo mais, mas quem cuida é ela, que é a tia. E tem também todo o mistério sobre a mãe, né? A mãe. Quem é a mãe das crianças, que também não era muito mencionado. Agora eu já tive um vislumbre aqui de uma situação sobre a mãe da criança. Mas tem muitas coisas. Esse livro deixa muitas perguntas e quando você consegue respostas, você tem mais perguntas e assim vai fazendo, sabe? É uma história muito legal, uma história de desenvolvimento, sabe? Você tem que ir em mente que é uma história de desenvolvimento de personagem. Não é uma história que vai ser só romance. A gente vê muito sobre quem é a Diana, como é cuidar das crianças. É muito mais sobre toda a trajetória dela criando as crianças sozinha e sendo a tia delas. Tanto que ela se muda para essa cidade para as crianças, né? Porque é uma cidade boa para criar eles. Então ela começa tudo de novo com eles em outra cidade. Aqui tem o romance, obviamente, tem o romance, mas é um romance slow burn, é Mariana Zapata. Mariana Zapata é a rainha do slow burn, gente. Então os relacionamentos aqui amorosos demoram para acontecer. É aqueles tipos de relacionamento que ficam nos detalhes a princípio, entendeu? Em olhares, em toques discretos, em uma gentileza, entendeu? Vai acontecendo aos poucos, até você ver esse relacionamento realmente se tornar real. E aqui a gente tem o Dallas, né? O Dallas é vizinho da Diana e acaba sendo o técnico do time de beisebol, que o filho dela, né? Que agora seria tecnicamente o filho dela, né? Que o Josh vai participar e ele vai ser o técnico. Mas ela acaba conhecendo o Dallas por uma circunstância muito bizarra, né? Tá tendo uma briga na rua e o cara tá sendo espancado e ela vai ajudar o cara, né? Ela fica meio com medo, mas ela acaba ajudando, se intrometendo pra ajudar essa pessoa que tá apanhando. E essa pessoa é o irmão do Dallas, então eles se conhecem dessa forma. Ela ajuda o irmão dele não é muito legal, acaba sendo meio ignorante com ela, mas logo depois chega o Dallas e ela descobre que eles são irmãos e eles são vizinhos, então eles são próximos, acabam vendo muito assim, né, acontecimentos. Ela vê muitos acontecimentos ali ao redor, porque ele é vizinho dela, né? E eles acabam meio que se aproximando, até porque ele é o técnico, porque eles são vizinhos e tudo mais. E tá rolando, assim, uma aproximação, mas é muito mínima mesmo. Então, 89% e é muito, assim, de coisas muito subjetivas, uns olhares, uma gentileza, uma proximidade por conta das crianças. Então, é bem legal ver acontecer. Então, é um livro de desenvolvimento de história, sabe? Não foca no romance, foca em tudo que tá acontecendo na vida da Diana
cuidando dessas crianças. Todos os questionamentos dela, como criar duas crianças, sendo que é tipo assim, a primeira vez que ela tá vivenciando isso, não são filhos dela, eram filhos do irmão dela. Então a gente vê todas as inseguranças, todos os questionamentos. Tipo, às vezes as crianças perguntam alguma coisa, ela fica, o que que eu vou responder, entendeu? Tipo, criança ficar doente, essas coisas, sabe? Ela criando essas crianças. Está sendo muito, muito legal. Se vocês tiverem interesse em ler, ele tem no Kindle Unlimited em português também. Espere por mim, foi publicado pela editora Charme. Tá no Kindle Unlimited em português e em inglês. Os livros da Mariana Zapata tem todos em inglês no Kindle Unlimited, se eu não me engano. E em português tem alguns também, não todos eu acho, mas eu acho que a maioria tá, não tenho certeza, mas todos os que a Charme estão lançando estão ficando no Kindle Unlimited, então dá pra você ler bastante livros da Mariana Zapata se você gostar dele, né, de algum deles aí. Até o momento eu tô gostando bastante, estou em 39% e vou focar nesse livro hoje, tentar continuar, quero saber o que vai acontecer com o Dallas e com a Diana. É muito legal, sabe, a escrita, sabe, é como você vê um filme, sabe. Me lembra muito um filme que eu vi um tempo atrás, né? Era um filme mais antigo, acho que é Um Presente pra Ellen. Não lembro se é esse nome exatamente, mas é Um Presente pra Ellen. Eu acho que é esse nome. Que a menina também é uma moça mais jovem, bem sucedida e tudo mais. Ela tem que deixar tudo pra cuidar dos sobrinhos depois que a irmã dela morre, se eu não me engano. É essa vibe, entendeu? Mas tem muitas perguntas para ser respondidas nesse livro que eu tô curiosa para saber definitivamente o que aconteceu e entre outras coisas para desvendar, principalmente coisas sobre o Dallas, porque o Dallas é muito misterioso, a gente sabe pouquíssima coisa sobre ele foi revelada até agora, e ele tem um jeito assim meio grumpy, né? Então, tipo, eu queria saber o que aconteceu com o Dallas. Qual é a sua história? Existem muitos detalhes sobre eles que apareceram aqui, alguns detalhes que deixam muitas perguntas, então eu quero saber mais sobre o Dallas. Diferente do outro livro que eu falei pra vocês, esse tem a perspectiva só pela visão da Diana, né? Então, não tem a perspectiva do Dallas, que eu gostaria muito que tivesse, que eu acho que seria muito melhor se tivesse a perspectiva do Dallas. Mas é isso, gente, eu vou ler e depois eu volto aqui pra contar pra vocês como foi esse livro, o que eu gostei, se eu gostei do final, qual foi a nota que eu dei pra ele. Até depois. Só pra dizer, quando eu tô insatisfeita com Mariana Zapata por criar Dallas, fazia a gente se apaixonar por ele, junto com a personagem. A cada mínimo detalhe, a gente se apaixonar por este homem que não existe. Ele não existe. Nunca vai existir um Dallas. Como que a gente fica agora, entendeu? Sabendo que não existe essa possibilidade. Obrigada, Mariana Zapata. Terminei, gente. Terminei. Que livro perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Incrível, maravilhoso. Tudo pra mim. 5 estrelas favoritado, entendeu? Recomendo demais. Leia, leia. Se você ainda não leu, leia. O que você está esperando para ler, entendeu? Tem português no Kindle Unlimited e tem inglês, se você preferir, se você ler inglês, de repente você queira, tem inglês, né? Que é esse aqui. E tem em português pela editora Charme e disponível no Kindle Unlimited. Perfeito, incrível, maravilhoso, emocionante. Me emocionei em várias partes no final, porque tem umas frases lindíssimas, porque o Dallas é perfeito, porque o final é lindo, lindo, lindo demais. Se você não leu, leia. Feito. Mariana Zapata, mande mais, entendeu? Manda mais livro aí que eu tô querendo ler. Com certeza eu vou ler os outros livros dela, gente. Não tem mais escapatória. Eu vou pedir pra Ana, minha amiga que me indicou esse, pra me indicar o próximo que eu leio, né? Porque tem personagens de histórias que são de outras histórias que aparecem nessa história aqui e coisa e tal. Mas você não precisa ler em ordem nem nada assim. São livros independentes, com começo, meio e fim. Só que às vezes tem personagens que aparecem aqui secundários que aparecem de outras histórias e coisa e tal, né? Mas é perfeito. Incrível, 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 incrível. Ai, gente. Para sempre no meu coração. Dallas.
novo crush. Eu terminei esse vídeo no take lá do outro livro, era o meu crush novo, e agora eu tenho um novo crush com esse livro. Perfeito, incrível, gente. Eu tô simplesmente apaixonada pelo Dallas. Cara, vai ser difícil aparecer outro crush que supere o Dallas, gente. Muito, muito difícil alguém esperar o Dallas, gente. Vai ter que ser, assim, muito incrível. Porque Dallas aqui, ó, maravilhoso. Ai, gente, eu amei esse livro. Eu recomendo demais. Tem uma história muito linda. O relacionamento é muito lindo. O romance é perfeito. É slow burn, acontece no final mesmo, assim, pra valer as coisas só acontecem pro final, lá pra depois de 70% do livro, assim. Claro que acontecem coisas antes, vão acontecer no mínimo de detalhes, vai acontecendo aos pouquinhos, eles se apaixonando, eles se conhecendo, primeiro eles viram amigos, e aí vai evoluindo até ser, tipo, um amor, assim, incondicional, sabe? Incrível, incrível, incrível. É lindo demais, gente. Ai, eu tô apaixonada, apaixonada demais. Demais, demais, demais. Não tenho nem palavras, tanto que eu tô repetindo as mesmas coisas. Leia, gente. Leia que vale a pena. É um livro um pouco grande, né? Como eu falei, ele é um livro com bastante história acontecendo ao redor dos personagens e vale a pena. Não é tão demorado. É um livro um pouco maior, né? Então tem que ter isso em mente, mas é muito incrível. Muito, muito incrível. E depois que você chegar lá pros 40%, 30 e poucos, 40%, você não consegue mais largar, tá? Porque você quer saber quando eles vão ficar juntos, você quer ver as coisas deles, as cenas que eles vão estar juntos. É maravilhoso. Recomendo. Leia. Oi, pessoal. Hoje eu finalizei o livro, né? Terminei Indigo Read e foi muito, muito, muito bom. Eu amei o final. Eu não falei muito sobre a história porque eu não sabia muito na época que eu falei com vocês, mas é a história da Wynne. A Wynne é a nova delegada da cidade. Eu acredito que seja delegada, é a chief da cidade, né? Seria tipo, eu acredito que seja mais ou menos uma delegada, algo do tipo, né? Na cidade Quincy, que é a cidade onde passa todas as histórias dessa série, porque são vários livros, né? Não só tem esse, não é livro único, tem uma série e cada livro vai contar a história de um irmão, um dos Idens, que é a família fundadora dessa cidade. Então cada livro vai contar a história de amor de um deles. O livro divide as perspectivas entre a protagonista feminina e o protagonista masculino. A protagonista feminina é o Wynne, ela tá vindo pra cidade. Ela tem uma ligação já com essa cidade, porque acho que o pai dela morava nessa cidade na infância e ela passou férias e alguns momentos específicos na cidade quando ela é criança, e o avô dela é o prefeito da cidade. E tem toda essa coisa de a Wynne ser jovem e as pessoas não dão muita credibilidade pra ela ser a nova delegada da cidade. Tem o outro lado, que é o Griffin, que é Griffin Eden, que é um dos protagonistas. É o protagonista, né? Um dos irmãos dessa família, o mais velho, que vai ser o protagonista junto com a Wynne. É o cara que ela conheceu no bar, quando eu falei pra vocês, né? Ela conhece um cara no bar e ele fala que não mora na cidade, porque tecnicamente ele não é da cidade, ele mora no rancho que fica ali nas proximidades da cidade, mas não chega a ser na cidade. E ele também não quer se envolver com ninguém.
até que eles ficam juntos e eles não conseguem, tipo, se separar, tipo, ficar longe um do outro. Então vai se crescendo o relacionamento, eles vai evoluindo, até eles não conseguirem mais ficar um sem o outro, sabe? E é muito legal, porque a história toda tem também um mistério, uma investigação que a Wynne tá fazendo de umas mortes, que seriam mais ou menos como se fosse um suicídio. Mas a Wynne não acredita que é muito por aí essa história, não. Ela acredita que tem algo mais na história. E que as mortes não sejam suicídio. Ela acredita que tem algo mais. E já tem algum tempo que algumas mortes ocorrem no mesmo lugar de meninas que se jogam da pedreira lá, que é próximo ao rancho, né? E na rua, né? Indigo Ridge, né? Tipo, como se fosse naquela estrada lá. E elas se matam. Então ela começa a investigar essa morte que tem, né? Que seria um suicídio. E enquanto isso, a gente tá vendo também o relacionamento deles evoluindo. Tem os momentos de ação acontecendo na questão da investigação, principalmente no final. É muito lindo, muito fofo. Os personagens são maravilhosos. E a gente já tem um gostinho dos outros personagens que vão ser os protagonistas dos outros livros. Os outros irmãos do Griffin. E é muito, muito bom. E me lembrou muito a vibe de Chesapeake Shores, a série da Netflix, que é uma série que eu amo muito, porque você se apaixona pelos irmãos daquela... Você se apaixona pela família. E é meio que essa vibe que essa série tem. Você se apaixona pela família e te faz querer saber a história de cada um, conforme for passando os livros. É muito bom, gostei demais e dei 5 estrelas para esse livro e recomendo demais. Se você lê inglês, aproveita que ele tá no Kindle Unlimited, todos os livros da série. E então, gente, foi esse o vídeo com esses livros que eu li aqui nesse vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais. Os links sempre ficam aí embaixo. É só me acompanhar por lá. Eu sempre comento tudo lá no Instagram. E você tá sempre por dentro do que tá rolando. E agora vamos voltar com os vídeos, porque agora tá quase tudo certo pra voltar com os vídeos. Então, já se inscreve aí se você não for inscrito pra acompanhar todas as novidades do canal. E é isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo.